Olá a todos, meu nome é Leandro Santiago Lisboa, bolsista vinculado ao projeto de pesquisa de investimentos fiscais em empresas e meio ambiente. E dando início à apresentação, nosso trabalho intitulado Doações como Instrumento da Responsabilidade Social e Custeio de Direitos Humanos, convém pontuar que a responsabilidade social ela se comporta como uma ferramenta que, quando utilizada, se torna um elo entre três diferentes interessados: a comunidade, a sociedade de modo geral, o setor empresarial e o Estado. A responsabilidade social seria então um instrumento capaz de fortalecer a atuação que se tem hoje em prol dos direitos humanos, possibilitando que o setor empresarial e a comunidade se tornem protagonistas dessa própria mudança. Esta pesquisa se divide em 4 etapas. A primeira seria a formulação do referencial teórico relativo à responsabilidade social e a doações. A responsabilidade social, quando trabalhada por meados da década de 50 por Howard Bauer, era entendida como uma obrigação do empresariado em se adequar às diretrizes morais estabelecidas pela sociedade. Mais recentemente, a Comissão Europeia, por volta de 2003, estabeleceu como responsabilidade social sendo a integração voluntária por parte das empresas das preocupações sociais e ambientais nas suas operações comerciais e nas suas relações com seus interlocutores. Isso em nível internacional. Já no Brasil, não há nenhuma legislação a nível federal que se preocupe a dar contornos à responsabilidade social. Não há conceituação nem preocupação. No entanto, nós identificamos que a nível estadual, 3 legislações a trabalho: o Mato Grosso, o Amazonas e o Rio Grande do Sul. E mais recentemente, já com relação a doações, temos a Lei 13.800 de 2019, que também será alvo desse nosso estudo. Olá, eu me chamo Lucas Pinheiro e eu darei continuidade à nossa apresentação. A partir da investigação da primeira etapa, no segundo passo do nosso estudo, foi possível examinar as modalidades de doação de acordo com a Lei 13.800 de 2019. A primeira das modalidades é a doação permanente não restrita, que consiste na inclusão do recurso doado no patrimônio permanente do fundo patrimonial, sem a possibilidade de resgate e com a faculdade de utilização dos seus rendimentos em programas e projetos afins à finalidade objetivada pelo fundo patrimonial em questão. A segunda modalidade é a doação permanente restrita de propósito específico. Nessa modalidade, assim como ocorre na modalidade anterior, o recurso doado ele é adicionado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial e ele também não pode ser resgatado. O que diferencia, portanto, é que nesse caso o rendimento ele tem uma utilização restrita aos projetos relacionados ao propósito definido no instrumento de doação. A terceira modalidade é a doação de propósito específico. Essa modalidade, esse tipo de doação é destinado a um projeto pré-definido no instrumento de doação e que não pode ser utilizado imediatamente. Essa doação ela é acrescentada ao patrimônio permanente do fundo, assim como ocorreu nas modalidades anteriores. E o valor equivalente ao principal doado pode ser resgatado pela organização gestora do fundo patrimonial em questão, desde que isso tenha sido estabelecido no instrumento de doação. Essa foi a segunda etapa do estudo. Na etapa seguinte, analisaram-se os institutos relacionados à solidariedade previstos na Lei 13.800, sendo possível ampliar o escopo dos estudos teóricos para os fundos fiscais. Nesse sentido, os fundos, pela perspectiva da Lei 13.800 de 2019, podem ser encarados como mecanismos de doação e solidariedade. Por fim, na quarta etapa do estudo, considerando os estudos anteriores relacionados à responsabilidade social e os estudos posteriores relacionados à doação na Lei 13.800, foi possível analisar que as doações, na forma prevista na Lei 13.800, são fonte de custeio da responsabilidade social. Ainda assim, é preciso frisar que as doações são um instituto distinto do investimento social, ainda que em ambos os casos haja custeio da responsabilidade social e dos direitos humanos. Bom, então a partir do que foi apresentado, conseguimos concluir pelo estudo que não existe no Brasil uma legislação que identifique e regulamente o que é responsabilidade social empresarial, e a doutrina diverge quanto à conceituação do Instituto. Apesar disso, apesar dessa lacuna legislativa, é possível identificar a doação como um instrumento de responsabilidade empresarial. E essa conclusão é ainda reforçada com a aprovação da Lei 13.800 de 2019,
que regulamenta a relação público-privada, permitindo as parcerias da administração pública com instituições gestoras de fundos patrimoniais, constituídos com o objetivo específico de arrecadar e gerir as doações de pessoas físicas e jurídicas privadas, destinando esses recursos ao atendimento de finalidades públicas. Dessa forma, nos termos da Lei 13.800, as doações privadas, bem como os fundos fiscais, constituem um instrumento de responsabilidade empresarial, revelando a preocupação com as demandas sociais, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma fonte complementar de custeio dos direitos humanos, ao serem aplicadas no atendimento das finalidades públicas. Inclusive, as estratégias para a captação de recursos em prol das doações diretas ou de doações pelos fundos fiscais têm sido utilizadas no ambiente corporativo para fins de estruturação prática da responsabilidade social empresarial.